Depois do primeiro episódio bombante, eletrizante e explosivo, se é que vocês me entendem, já estreou o segundo episódio da segunda temporada de Chuck no Star Plus. E como combinado com vocês aqui no canal, que eu traria essa análise semanal dos episódios. Então, temos aqui o segundo episódio. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal. Então, bora quebrar a quarta parede do segundo episódio de Chuck, que continua muito boa. Bora lá! O primeiro episódio da temporada, então, foi um episódio que aparou um pouco as arestas, né? Meio que resolveu todo aquele cliffhanger, todas aquelas pontas soltas deixadas no final da primeira temporada e começou então a abordar um pouco como os personagens estão e ali mostrando um pouquinho qual vai ser o rumo dessa nova temporada. Mas nesse segundo episódio, então, a gente tem um pouco do indício de qual vai ser o arco que vai ser descrito, né? Que vai ser desenvolvido ao longo dessa temporada. Primeiramente, então, temos a grande chegada, né, da Alex, do Devon e do Jake naquele reformatório. E ali eles acabam chegando no lugar, são recepcionados por aquela freira que explica para eles um pouco como funciona. E lembrando que esse reformatório, pessoal, também foi um local de morada do jovem Charles Lee Ray, também conhecido como Chuck, né? Ele já morou lá muitos anos atrás, ou seja, aquele é um lugar comum ao Chuck e que aqui eles estão nesse lugar também. E ali a gente conhece um pouco mais sobre as regras, conhece mais sobre o lugar e como esses personagens se adaptam ao Jake. Ele se sente extremamente culpado pelos eventos que aconteceram com os três garotos, porque foi ele que comprou o Chuck, foi ele que trouxe o Chuck na vida deles, foi o Chuck todo responsável por todos os traumas, por todas as mortes que aconteceram com esses três garotos. Mas o Devon e a Alex não culpam o Jake, mas o Jake tá justamente se sentindo extremamente culpado. E é uma coisa que vai ser bem elaborada ali durante a temporada. A Alex também está com seu vício em drogas, né? E aqui mostra um pouco ela utilizando, né, desses métodos descritivos. Então, temos esse desenvolvimento. Nisso, eles acabam conhecendo, então, a Nadine. A Nadine, talvez, né, parece que ela vai ser uma nova adição a esse grupo, né, dos três, ou seja, virando um quarteto, que ali ela acaba tendo um encontro também extremamente assustador e chocante do Chuck, né? E ela vê com seus próprios olhos e até conversa com a Alex. E a Alex acaba explicando para ela tudo o que aconteceu. Nisso, obviamente, o Chuck já se infiltrou no reformatório, porque vimos no finalzinho do episódio passado, né, chegando naquela van dos Correios, justamente trazendo o boneco ali pro reformatório. E ali o boneco, né, o Chuck acaba assustando tanto uma das freiras, né, que ela infelizmente até morre, né, de infarto pelo grande susto que ela vê quando o boneco começa a mexer e começa a conversar com ela, tadinha, né. E ali então tem uma cena bastante interessante, bem cômica, não a morte da freira, tá, coitada, mas cômica mesmo, que tá os três, Alex, o Jake e o Devon olhando ali pra porta, né, que o boneco Chuck tá lá no gabinete, tá no escritório do padre, que eu vou falar dele rapidinho. E ali o Chuck, então, ele tá lá olhando pra eles, começa a rir, mostra o dedo do meio falando, haha, te peguei, garotos, vocês não conseguem fugir de mim. E eu fiquei com pena dos garotos, né, porque eles não têm um minuto de sossego, eles não conseguem dormir direito, eles ficam completamente tensos, todo momento eles ficam com medo de o Chuck chegar, né. E uma coisa interessante é que o Jake e o Devon parece que eles estão começando a criar mais autoconfiança, estão ficando mais fortes, enquanto a Alex está ficando cada vez mais frágil e ela se sente bastante sozinha, porque é aquilo que eu comentei para vocês no episódio passado. O Devon e o Jake têm um ao outro, né? Eles estão no relacionamento, então eles têm um apoio mútuo. A Alex simplesmente não tem esse apoio tão direto assim. Ela não pode contar com a mãe dela, né? Ela não pode contar com a irmã, porque obviamente a irmã é muito novinha também, e a irmã também dela tá passando pelos seus próprios traumas. O pai dela, né, que era um pai
muito mais presente, muito mais carinhoso, infelizmente foi morto pelo Chuck. Então ela tá completamente sozinha no mundo. E ela até fala num diálogo, né, bastante triste, ela falando: por que eu vou ter amigos se eles vão embora, se eles não ligam, se eles morrem, se eles me abandonam? Enfim, ela fala muito sobre isso, né? E a gente começa a sentir um pouco mais de pena pra Lexi. Como é que pode, né? Um personagem que eu odiava no início da primeira temporada, torcia pra que ela morresse, agora um personagem que a gente gosta muito e que a gente tem uma empatia com ela, né? E eu acho muito legal, talvez, então, a Nadine servir como uma grande amiga da Lexi nessa temporada, já que ela se sente bastante sozinha, ela podia se apoiar na Nadine e a Nadine também ter uma amiga ali com ela, né? Já que elas são colegas de quarto, não é mesmo? Então, a gente tem esse desenvolvimento desses 3 personagens. E o Chuck, né, que tá no reformatório, ele tá com um comportamento estranho. Uma coisa que a gente notou no primeiro episódio, por exemplo, é que o Chuck tava numa missão suicida. E que a gente fala, nossa, como assim, né, o Chuck, ele tá meio que tentando... ele vai explodir todo mundo, ele vai acabar morrendo também nessa explosão. Então, como é que ele tá nessa missão suicida? É uma coisa nada a ver com o Chuck, né? Não faz sentido com o Chuck esse comportamento. E aqui nesse segundo episódio também temos um comportamento estranho do Chuck. O Chuck tem todas as oportunidades, né, de matar os meninos, de perseguir os meninos, de atormentar os garotos, e ele não faz nada. Ele não faz simplesmente nada. Ele tira várias fotos. Ele tira as fotos do Jake, da Lexi, do Devon. Ele tira várias fotos do local, né, do reformatório. E por quê? Eles até falam que esse é um Chuck espião, ou seja, o Chuck mor, o Chuck chefão, primeiro de todos, com certeza tá com um plano extremamente sinistro que a gente vai saber mais tarde, né? É uma coisa muito interessante porque, assim, essa é uma franquia que tá em continuidade desde 1988, né? Nessa linha do tempo, nessa franquia, não tivemos reboots, não tivemos remakes, tivemos continuações e sempre seguindo na mesma linha do tempo. Não conta aquele remake, né, Brinquedo Assassino, de 2019, que é uma coisa completamente diferente e por conta de direitos autorais eles podiam fazer aquele filme, mas não tem nada a ver com essa franquia, beleza? Então, assim, é uma franquia que tá viva desde 1988, sem qualquer tipo de quebra narrativa, tá sempre contando uma história atrás da outra, segue a mesma linha do tempo. Então é muito interessante. E a cada vez que aparece, né, um filme, uma série dessa franquia, sempre traz alguma coisa nova, sempre traz algo que deixa a gente realmente curioso para saber o que vai acontecer, que tudo pode acontecer. E mais uma novidade então, o que o Chuck tá tramando, né? Vimos o exército de Chuck no primeiro episódio, alguns ali, 72 Chucks, né? Alguns morreram, não sobreviveram à queda, mas quantos sobreviveram? É uma coisa que o Jake pergunta e que ninguém sabe a resposta, e até mesmo o Chuck não dá essa resposta. Então, qual o plano que é? Temos o Chuck, né, numa missão suicida, temos o Chuck espião. O que tá acontecendo, né? Eles até mesmo amarram o Chuck no final desse episódio, né? E para poder fazer exatamente um interrogatório. Então, talvez no próximo episódio a gente vai descobrir mais sobre isso. Mas uma parte bastante legal aqui, né? Dessa história, desse arco da série, que eu vou falar sobre um outro arco que tá acontecendo simultaneamente a esse. Para finalizar, então, essa parte... É muito interessante ver o Devon Sawa. Se vocês não lembram, né, sabem quem é Devon Sawa? Devon Sawa esteve na primeira temporada, ele interpretou os gêmeos Lucas e Logan, né, que foram também tio e pai do Jake, e aqui ele interpreta um outro personagem. Eles praticamente não mudaram muito o ator, muito a caracterização do ator, né? Ele tá com mais barba, tá com óculos, mas dá pra ver que é a mesma pessoa, né? E quando ele aparece pela primeira vez lá naquela missa, né, no início do episódio, em que tá os 3 personagens principais, eu tava simplesmente esperando que o Jake falasse alguma coisa. Jake fala alguma coisa, ele parece com seu pai, e é um tipo de comentário que a gente se espera da série do Chuck, né? Aquela suspensão da descrença, né? É igual o tio, o pai do Jake, e óbvio, né, que eles vão falar alguma coisa do tipo. E eu ficava esperando o Jake comentar, alguém comentar, falar, nossa, ele parece com seu pai, sabe, alguma coisa do tipo, e não acontecia, não acontecia. Eu falava, gente, não é possível que essa série não vai falar sobre isso, não vai tirar sarro disso, vai fazer uma zoação com essa suspensão da descrença, não é possível. Até que veio.
Até que finalmente o Jake falou sobre isso. Nossa, ele parece muito com meu pai. Então pronto. Fiquei extremamente feliz que era uma expectativa que eu tinha disso ser falado em algum momento e isso realmente foi falado. Então muito legal. Então, o outro arco desse episódio, né, dessa temporada, que vai ser desenvolvida ao longo desses episódios todos, é a Tiffany com a Nika. Nisso, então, né, nós temos também essa história que acontece simultaneamente com a dos garotos, né. Temos, então, a Tiffany acordando lá na cama dela, naquela grande mansão da Jennifer Tilly, né, já que ela possui o corpo da atriz Jennifer Tilly. E ali, então, ela acorda e temos a cabeça da boneca Tiffany na cama dela, né. E pra mim, isso realmente é um indício, é uma pista, talvez, de que o Andy sobreviveu àquela queda do precipício, né? Porque exatamente é o Andy, então, que consegue, né, dar um tiro na boneca Tiffany e ali ela fica sem cabeça, né? E ali, então, é muito parecido. Então, talvez seja um indício, né, pelo menos na minha opinião, que o Andy tá ali à espreita e tá fazendo jogos mentais com a Tiffany, né? Parece que ele vai atormentar ela. Todo mundo vai achar que ele tá morto, então ele vai usar desse artifício para justamente atormentar a Tiffany e quem sabe, talvez, o Chuck. É uma coisa que ele já fez em filmes passados, né? Atormentar o Chuck, que ele tinha um boneco na casa dele, né? Mas enfim, aqui então temos o saco de pancadas Nika, né, porque eu chamo ela de saco de pancada, porque ô mulher pra sofrer nessa série, né, morando com a Tiffany. A Tiffany tá lá, né, colocando roupinha nela, dando comidinha pra ela e tudo mais, né, então ela tá lá, infelizmente, prisioneira. Nisso temos um detetive que tá investigando algo que aconteceu lá naquele filme Culto de Chuck, né, que é justamente o que as pessoas acreditam é que a Nika matou todo mundo ali do hospital psiquiátrico e fugiu. E aqui a Tiffany, né, ela fica completamente nervosa, porque, obviamente, a detetive acha que ela é a atriz Jennifer Tilly, né? E ela fica nervosa, ela fala, conheço sim, porque assim, a Jennifer Tilly, né, ela visitou a Nika no hospital psiquiátrico lá no filme Culto de Chuck, então eles fizeram essa conexão entre elas. E ali o detetive acaba indo embora, mas ele acaba retornando depois. E a Tiffany meio que fala, sim, ela tá aqui, não sei o que, né? Ele acaba entrando, mas infelizmente, né, ele encontra um destino horrível, né? Obviamente ele não sabia com quem ele estava lidando, mas eu acho que ele podia ter feito outra coisa, né? Meio que sondar, chamar a polícia, ou e chamar vários policiais para poderem ir à casa dela e tudo mais, com o mandato, obviamente, né? Mas, enfim, não aconteceu, né? E ali ele então encontra o seu terrível destino, né? E aqui a gente também tem uma questão bastante interessante. Lembrando que a Nika e uma parte da alma do Chuck tá habitando a Nika. Então os dois estão conversando entre si, porque os dois estão tramando algum tipo de vingança contra a Tiffany, né? Então os dois estão tramando alguma coisa, eu acho que vai dar uma história bastante interessante, né? Porque a Nika, sinceramente, não tem muito mais história pra contar dela, né, coitada? Então, assim, eles têm que inventar alguma coisa interessante pra manter o personagem e, obviamente, a Chris no papel, já que ela é filha do Brad Dourif, né, que faz a voz do Chuck. Então, pra manter ela de alguma forma na série, então tem que inventar alguma coisa ali pra ela poder ficar, né? Enfim, vamos ver aqui no que isso vai dar, né? Mas aqui então no final do episódio nós temos então o retorno de Glenn e Glenda, né? Que fazia anos que a gente não via, né? Desde o Filho de Chuck lá em 2004 e agora Glenn e Glenda retornam nesse episódio. A gente não vê direito, né? Simplesmente saem do carro e ali entram na porta da casa em que está a mãe, né, lá, a Tiffany limpando todo a poça, né, de sangue ali do detetive. Não é realmente uma boa recepção, né? Então, assim, finalmente vamos ver Glenn e Glenda depois de praticamente 18 anos, né, fora das telas, né? Sim, tem gente que gosta, tem gente que odeia, tem gente que tava doida pra ver de novo o Glenn e Glenda, mas tem gente que não queria mais ver nunca mais esses personagens, né? Então, assim, comenta aqui embaixo se vocês gostam ou não gostam de Glenn e Glenda, né? Mas
Vamos ver mais no próximo episódio com essa chegada de Glenn e Glenda na série, né? Espero que consigam corrigir os erros de Filho de Chuck, que pra mim é o pior filme da franquia, com certeza, né? Mas então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Estão animados com os próximos episódios? Eu tô simplesmente animado, porque as duas narrativas, né? As duas histórias, os dois plots, tramas, enfim, que vocês quiserem chamar, tem um final em aberto que dá um gancho e dá um suspense pro próximo episódio. O primeiro arco, né? A primeira história, criar uma plot, enfim, eles dão aberta a questão da gente ter o interrogatório do Chuck para descobrir qual é o plano sinistro do Chuck mestre, né? E no segundo arco, né, temos então essa parte ali, um gancho, né, um suspense ali, pra gente poder ver Glenn e Glenda no próximo episódio. Ou seja, então essas duas histórias ali deixam em aberto e um suspense, uma ansiedade para ver o que acontece no episódio seguinte. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? Então dê um like aqui nesse vídeo, vocês ajudam bastante, gente. É só um botãozinho só. YouTube vai ver que vocês gostam e vai mandar para mais e mais pessoas também para terem contato aqui com o canal. Fãs de Chuck, fãs de Halloween, fãs de terror em geral, porque esse aqui é um canal de terror. E por isso, então, também inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Também vai ajudar o canal a crescer cada vez mais e também vai difundir o meu canal e o meu trabalho também. E também o Chuck, né, tá aqui comigo, então você que assiste os vídeos e não se inscrevem no canal, o Chuck vai atrás de vocês, hein? Eu tenho um exército de Chuck aqui, eu sempre falo isso, que eu tenho um exército de Chuck aqui, e eu vou mandar o Chuck na casa de vocês, fazer vocês apertarem esses botões. Pra vocês não são nada, gente, é só um botãozinho assim, um clique, mas pra mim vale muito, né? E também ative o sininho pra vocês não perderem futuros conteúdos do canal, porque a todo momento pode ter um vídeo extra aqui com grandes informações sobre terror. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até os próximos vídeos.